7. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13 ao verso 17. E a palavra do Senhor diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pela liberdade que o Senhor nos dá de podermos ler e de podermos meditar nela. E queremos pedir que o Senhor, ó Pai, com o seu Espírito, esteja nos dando entendimento destas coisas e destas verdades do Senhor. Que o Senhor esteja, Deus, nos ensinando a vivermos segundo o teu querer. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, a nossa história, as nossas necessidades. E nós humildemente pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos pastorear, que o Senhor venha nos abençoar com a tua palavra, e que tudo que fizermos aqui, Pai, seja conduzido pelo Senhor, e que seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando a primeira carta de Pedro, e agora já estamos aqui no capítulo 3, a partir do verso 13. E nesse bloco que a gente começa agora no verso 13 até o verso de número 19 do capítulo 4, Pedro vai tratar do sofrimento do cristão. Ele já vinha falando de uma certa forma a respeito de certas dificuldades que o cristão pode ter na sua vida, em todos os seus relacionamentos. Ele falou a respeito da família e disse de como o marido deve conviver com a sua esposa, e o contrário também, a sua esposa com seu marido, sendo bênção um na vida do outro. Ele falou a respeito de como nós podemos agir de tal forma que nós estejamos edificando aquelas pessoas que amam a Cristo como nós e faz parte do corpo de Cristo. E falou até mesmo no último bloco que estudamos em como nós, pela graça e orientação de Deus, devemos nos esforçar para que Deus nos use e assim nós possamos também ser instrumento para abençoar até mesmo aqueles que não amam a Cristo, no mundo onde vivemos. Pois esse é o papel nosso, de sermos bênção onde estamos, onde Deus nos coloca. E agora, nessa porção da carta, ele continua falando a respeito dessas realidades. O que estava acontecendo? Aquelas igrejas eram igrejas na região da Ásia, jovens igrejas que haviam acabado de nascer, haviam sido plantadas ali pelos apóstolos, e a grande intenção que nós vemos no coração de Pedro nessa carta é de trazer encorajamento às pessoas que ele está enviando a carta, para que eles permaneçam firmes. Ele vai desenvolver aqui uma série de pensamentos, ele vai entrelaçar todas essas ideias, e acima de tudo, levar o homem cristão a enfrentar as dificuldades da vida com confiança. Porque essa é a realidade da nossa história. E o que ele nos mostra é que a base da confiança que nós temos que ter para enfrentar todas as adversidades é o fato de Cristo ser vitorioso.
quando ele morre na cruz, ele não está sendo derrotado, mas ele está ali sendo vitorioso, porque ele está pagando o preço do pecado daqueles que ele amou e daqueles que vêm a crer nele para a salvação. E o próprio Senhor Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. E ele quer que nós estejamos experimentando agora a nossa vida baseada em Cristo. Que a nossa vida esteja baseada na sua atitude graciosa a favor de cada um de nós. Mas que também estejamos observando para que possamos compreender que existe um fim. E como nós estamos vivendo a nossa vida. E quando ele fala de fim, ele não está falando da ausência de existência, mas dessa história que nós vivemos aqui na terra e daquilo que Deus tem reservado nos céus para aquele que o ama. Essa é a mente de Pedro. E ele está pastoreando essas pessoas exatamente desta maneira. E agora o que ele vai nos mostrar é que nós podemos vencer o mal. E ele vai nos mostrar que, segundo a visão de Deus e a proposta do Senhor para nós, é que nós não vencemos o mal com o mal, mas nós vencemos o mal com o bem. E quando ele fala a respeito de bem, ele se refere ao bem que vem de Deus. Ao bem que está ligado a Deus, que depende de Deus, no sentido de ser graça, algo favorável a nós. E ele começa nos mostrando, antes de tudo, como nós devemos evitar o mal. Nós podemos evitar o mal? É claro que sim. Mas em algumas situações o mal não tem como ser evitado. Mas a primeira coisa que ele diz é: ora, quem é que vos há de maltratar, se vocês forem zelosos do que é bom? Ele faz uma pergunta muito fácil de ser respondida. De maneira simples, nós dizemos: ninguém vai nos maltratar se nós formos zelosos naquilo que fazemos e se o que fazemos é algo bom a favor do outro. O texto, ele, quando traz essa afirmação, eu creio que Pedro está querendo mostrar para aqueles crentes e para nós, igreja do Senhor Jesus hoje, de que a graça de Deus é aquela que pode nos ajudar até mesmo a vencer situações sem que elas mesmo venham a acontecer. No capítulo 2, no verso 12, se você der uma olhadinha aí na sua Bíblia, ele diz assim, que os crentes devem manter exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Essa palavra gentio significa daqueles que não creem. Para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É a mesma ideia que Pedro está trazendo agora no texto, no capítulo 3, no verso de número 13, quando diz: olha, alguém pode fazer mal a vocês se vocês fizerem o bem? A tendência nossa é dizer: não, ninguém pode. Contudo, nós vamos saber que, e na prática, sabemos que não é bem assim. Pedro não está contando uma mentira para nós, mas está mostrando que existe uma forma de nós evitarmos todo o mal, amenizarmos as dificuldades para a nossa vida. O que ele está colocando aqui é o objetivo de fazer o bem dentro do contexto do sofrimento em que vivemos. O cristão, em momento algum, ele é admoestado, orientado, motivado por Deus a retribuir o mal com o mal. Em momento algum nós encontramos isso na Escritura. Pedro sabe que Deus não impede que todas as coisas externas possam trazer sofrimento, mas ele também está sempre, esse Deus, ao nosso lado, para nos sustentar, de modo que nós possamos fazer o bem, apesar do mal estar ocorrendo ao nosso redor. Tem um grande teólogo do século XVI chamado John Knox.
já do período da Reforma Protestante, ele costumava dizer que com Deus ao seu lado, o homem está sempre em maioria. Essa frase, ela define bem aquilo que eu preciso compreender e que a Escritura me ensina. Quando estamos na presença de Deus e Deus está agindo na nossa vida, nada é maior do que aquilo que Deus é. O seu poder é maior do que aquilo que possa de mal estar acontecendo ao meu redor. Quem vai fazer mal a você? Pedro está se contradizendo quando faz uma pergunta retórica, que existe uma pergunta negativa, uma resposta negativa, e a resposta é não. Claro que não. Apesar de eu saber que quando eu faço o bem, eu vou motivar os outros a fazer o bem para mim, eu sei que muitas vezes eu faço o bem. Mas mesmo assim as pessoas podem fazer o mal comigo. Eu tenho certeza que você já experimentou isso. E eu também. No verso de número 14, ele mostra que há possibilidade do sofrimento na nossa vida, das dificuldades, das tribulações, das provações. É algo real. Ele está ensinando aqueles que estão recebendo a carta que sofrerem fisicamente ou materialmente por amor a Cristo, eles não serão vencidos. Por quê? Porque Deus não nos abandona. E o que ele nos mostra é exatamente isso, lá atrás no capítulo 2. E ele diz: se fordes zelosos do que é bom. Se vocês estão desejosos de fazer o bem. A expressão aqui, fordes zelosos, é aqueles que se esforçam com zelo, com intensidade, com cuidado, com detalhes para fazer o bem. Não é aquele que faz o bem porque teve que fazer naquele momento, mas é aquele que pensa, elabora e faz o bem de maneira proposital. Aquele que tem a sua vida voltada para fazer as coisas certas. Quando a Bíblia fala a respeito do bem ou do que é bom, essa palavra pode ser traduzida das duas formas, ela sempre vai se referir àquilo que Deus nos ensina. Porque os propósitos de Deus são bons. O bem vem de Deus. O fazer o bem vem de Deus. Só existe um ser bondoso em essência. E nós podemos dizer que Deus é bom. Nós só somos bons na medida em que Deus nos ensina a bondade. E na medida em que Deus nos qualifica a agirmos assim. Como? Para com Ele, com Deus. Para comigo mesmo, sendo bom comigo mesmo. Porque há momentos da vida que eu começo a agir sendo mal comigo mesmo. Me maltratando. Usando coisas na minha vida que me prejudicam. Cometendo pecados que me deterioram. Fazendo coisas que verdadeiramente contrariam Deus. Mas muitas vezes nós não fazemos o bem com os outros ou para com os outros. E às vezes essas pessoas são tão próximas, são amadas. Foram pessoas que já viveram momentos longos na nossa companhia e já receberam ofertas de aliança nossa para com essas pessoas, como por exemplo os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos familiares, o próprio Deus e os nossos amigos. O que Pedro está dizendo aqui é uma pergunta que tem um condicional. Quem irá lhes fazer mal se vocês estão desejosos, intencionados de fazer o bem? O que a gente percebe aqui é que a implicação disso é que se você faz o mal e alguém o maltrata, você só pode culpar a quem? A si mesmo. Quando você faz o que não deve para com alguém e o outro retribui, quem começou essa história? A quem você atribui o lado negativo de tudo isso? Mas o texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo é, se você faz o bem e recebe o mal em troca,
Deus continua ao seu lado e vai te fortalecer. É isso que Pedro está dizendo. Apesar aqui da palavra bem ser bem genérico, ou bom ser uma expressão bem genérica, nós temos que examinar o termo bem na situação em que estamos vivendo. Por isso, a vida de um cristão é uma vida constante, onde ele tem que observar as circunstâncias que estão ocorrendo ao seu redor, na sua história, para que ele possa sempre chegar à conclusão de como agir de maneira adequada, segundo a palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, no verso 2, existe ali um verso muito conhecido. Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é bom. Por isso o texto diz, olha, eu não me amoldo às coisas deste século. É isso que Paulo está dizendo. A ideia aqui é, eu não sou colocado dentro de uma forma para que o mundo esteja dizendo como eu tenho que viver e como eu tenho que agir. E não vos conformeis com esse século, diz o apóstolo Paulo. Pelo contrário, diz ele, vocês devem ser transformados na renovação da vossa mente, na medida em que aprendem a vontade de Deus, não só para conhecê-la intelectualmente, mas para vivenciá-la. É exatamente isso que Pedro também está dizendo. E eu tenho que entender que eu vou evitar o mal, na medida em que eu aprendo com Deus a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que vai promover aquilo que verdadeiramente deve promover na minha vida e a todos aqueles que estão ao meu redor. Desta forma eu vou glorificar a Deus e vou ser instrumento de bênção nas mãos de Deus. Normalmente aqueles que caminham na justiça, a justiça de Deus, não são maltratados. Isso é uma verdade. Isso porque normalmente uma atitude, uma política de vida de não resistência desconcentra a oposição. Faz com que o outro perca a disposição de vir com tudo no sentido negativo contra mim. É claro que pode haver exceções, e nós vimos isso, mas normalmente quem é zeloso em viver uma vida adequada, reta, dedicada a ser instrumento de graça nas mãos do Senhor, é protegido do mal por sua própria bondade, que ele aprendeu olhando para Cristo Jesus. Mas ainda que o inimigo venha te maltratar, o cristão verdadeiro, ele sabe que a maldade pode ser momentânea, mas jamais poderá tirar aquilo que Deus te dá, e é eterno. Lembre-se disso. Alguém pode ferir o seu corpo, mas não pode ferir a sua alma. Não pode nem mesmo tocar a sua alma, quando você é um verdadeiro cristão e o Espírito de Deus habita no seu coração. Pedro não está iludindo, de jeito nenhum iludindo seus leitores, com a ideia de que a atitude e a conduta irrepreensiva deles vai fazer com que eles estejam escapando de todos os abusos, dos ferimentos físicos ou dos maus tratos. O que na verdade ele está nos mostrando aqui, orientado pelo Espírito de Deus, nessas palavras inspiradas, é que quaisquer que sejam os desastres que venham atingir o homem de fé, de Deus, eles não podem afetar a integridade desse cristão. Não pode afetar a sua personalidade moldada pelo Espírito e pela palavra de Deus. Não podem feri-lo na sua alma e nem nas promessas eternas na presença do Senhor. Mesmo que haja maus tratos, eles não podem tirar aquilo que Deus já me deu.
Então, a primeira coisa que nós vemos no texto é que eu posso evitar. Eu posso agir de maneira a agradar a Deus e evitar o mal contra mim. Mas mesmo quando ele vem, ele não pode me destruir. Porque Deus é comigo. E eu preciso acreditar nisso. Eu não sei como você tem acreditado ou colocado a sua vida no Senhor. Somente aquele que conhece a Jesus como seu Salvador, que pega a sua vida e entende que sem a presença de Deus, o cuidado, o amor e o zelo de Deus para com você, foi demonstrado em Cristo Jesus na cruz. Quando você crê que aquilo é por você, e você se arrepende dos seus pecados, e você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você passa a ser chamado como um homem de fé, segundo a Escritura. E você tem a Deus como seu Salvador. E nada mais pode vencê-lo. Porque nada pode tirar aquilo que Deus lhe deu de mais precioso. A sua presença, na sua vida, hoje e eternamente. Segunda coisa que o texto nos traz é que o cristão, ele pode vencer o mal com o bem, na medida em que ele vive a alegria e a perseverança da sua vida cristã no meio das perseguições. E isso acontece. Nós vamos ver isso em muitos momentos na Escritura, em relatos de homens e mulheres de Deus que experimentaram alegria e perseverança na fé, apesar de serem acuados para deixarem de crer e acuados para deixarem de ter alegria em Cristo. Verso 14 diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. A expressão bem-aventurado, querido, Macários, significa alegre, feliz. Não é uma felicidade qualquer. Essa felicidade, ela é proveniente da comunhão com Deus. Essa alegria não é pelo sofrimento, mas pela presença de Deus. E Pedro está aqui nos fazendo caminhar um pouquinho mais longe daquilo que fomos até agora. Pedro inspiradamente afirma que não só os maus tratos não podem nos prejudicar em última instância, mas se de fato eles devem sofrer, eu e você, um verdadeiro cristão deve sofrer por causa do seu comportamento correto, ele diz, eles já são naturalmente por Deus abençoados e, portanto, devem se considerar até mesmo privilegiados. Jesus já disse isso antes. Em Mateus capítulo 5, no verso 10, nas bem-aventuranças, Jesus diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aquilo que Deus lhes deu e tem a ver com o céu, uma herança eterna, aquilo que não acaba, que não é atingido e ninguém pode tirar, e que traz a alegria verdadeira, está reservada por Deus àqueles que são perseguidos por causa da justiça. A ideia de perseguidos por causa da justiça significa aqueles que são perseguidos porque defendem o que é justo. Porque defendem e vivem segundo aquilo que é justo. E o que é justo, e o que é correto, e o que é verdadeiro, nós encontramos em Deus. Nós não só nos alegramos em Deus, mas nós nos alegramos na comunhão com o Senhor e nas suas promessas e na sua fidelidade. Queridos, nós não nos alegramos nos sofrimentos. Não é essa a ideia que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que nós nos alegramos porque Deus estará conosco e habitará e viveremos de maneira justa e piedosa, porque Ele nos habilitará em meio a perseguições e injustiças. Então a nossa alegria é Cristo. A nossa alegria é a presença de Cristo. A nossa alegria é Deus nos dando vitórias. A nossa alegria é saber que em qualquer circunstância, Deus está ao meu lado.
É exatamente isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 4. Ele diz que Deus está perto. E depois ele diz que nós devemos alegrar-nos somente em Cristo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque Deus está perto. Estas são as palavras do apóstolo Paulo. Quando Deus age na nossa vida, a nossa alegria passa a ser o próprio Senhor. Aqueles que sofrem por causa da justiça, aqueles que suportam a oposição por causa do seu zelo, do seu cuidado pelo que é bom, são bem-aventurados. Estas palavras são as palavras do Senhor através de Pedro, o apóstolo Pedro. Irmãos, temos que entender isso não só como algo que foi dito para aquele povo, mas é dito para mim e para você hoje. Esta é a verdade de Deus e ela não fica caduca, velha, ela não perde o seu valor. A bênção, ela vem do próprio Deus, mostrando que os crentes são abençoados, até mesmo quando eles estão vivendo momentos de aflição. Em que sentido nós somos abençoados? Pedro poderia, ou dificilmente poderia querer dizer que os sofrimentos são em si agradáveis. Ele não está dizendo isso, como já falei. Mas o cristão, ele pode até se alegrar nos momentos do sofrimento, porque a sua alegria continua com ele, é Cristo Jesus. Aqueles que sofrem são abençoados por causa da recompensa, da promessa escatológica que receberam em Cristo. Vocês são salvos. Olha só como Pedro diz, diante disso. Ele continua dizendo, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Ele está falando alguma coisa aqui que, de uma certa forma, é bem complicado na prática. Quando alguém está elaborando algo mal para mim, para você, isso nos incomoda pra caramba. Nós nos sentimos angustiados. Nós desejamos nos proteger, levantar barricadas. Nós desejamos fazer com que ninguém venha fazer mal contra nós ou contra aqueles que amamos. A pergunta é errado isso? Eu creio que não. Não é isso que Pedro está dizendo. O que ele está dizendo é que eu posso me defender, mas eu não posso agir com medo diante das ameaças e nem tenho que ficar alarmado. Irmãos, nós vamos honrar a Deus quando nem medo, nem timidez nos impedem de fazer confissão da fé que nós temos em Cristo Jesus. Porque o que estava acontecendo aqui é que a igreja estava sendo perseguida por causa do amor a Cristo. Alguns estavam exigindo daqueles irmãos que eles negassem a Cristo. Eles tinham que crer e, como igreja, se reunirem escondidos. Num certo sentido, querido, nós estamos vivendo num mundo hoje que você falar que é um cristão e quer viver de maneira justa e ser bom para com as pessoas e viver segundo aquilo que Cristo te ensina, você é chamado de tolo, inocente. Você é chamado de outras coisas bem piores do que essas palavras que acabei de dizer. Porque hoje vivemos no mundo do salve-se quem puder. Cada um tem o seu interesse, as suas, entre aspas, necessidades, as suas vontades, os seus desejos egoístas, e uns passam por cima da cabeça dos outros. Nós ensinamos os nossos filhos de que eles têm que ser alguém na vida para que eles não dependam de ninguém. Como se isso fosse exatamente o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nossos filhos têm que viver a vida deles, se esmerarem por ser o melhor que são,
devem ser, para que eles possam dessa forma glorificar a Deus, sendo bênção onde estão, fazendo aquilo que é justo e aquilo que é bom, apesar das circunstâncias e até mesmo apesar das ameaças. E hoje ser um cristão, em um certo sentido, tem um peso de perseguição. Segundo as estatísticas do mundo das missões cristãs, aproximadamente 215 milhões de cristãos no mundo são perseguidos hoje, em países totalmente fechados ao cristianismo e que perseguem esses cristãos. Não é um número pequeno. Só que as perseguições que essas pessoas sofrem nesse mundo ou nessa parte do mundo que persegue o cristianismo, é algo que tem a ver com vida ou morte. Tem a ver com maldade. Tem a ver com retirar coisas próprias para a família. Tem a ver com coisas como aquelas que temos visto nesses últimos dias no Afeganistão, quando os cristãos estão sendo pegos, estão sendo maltratados e alguns deles mortos por amor a Cristo. Quando estão sendo descobertos através do seu celular, quando as pessoas vão, os policiais olhar no celular das pessoas para ver se ali existe a Bíblia, porque se tiver Bíblia é um cristão, e se ele tem uma Bíblia, ele está contrariando a lei que foi implantada naquele momento. Eu não estou falando dessa perseguição agora. Eu estou falando da perseguição por você viver o cristianismo de maneira adequada. E isso ocorre em todos os tempos. E ocorre entre nós. Mas isso não é um motivo de não querermos viver de maneira justa e piedosa diante de Deus e diante dos homens. É isso que Pedro está dizendo. A igreja estava sendo perseguida naquele momento e ele diz: e vocês não vão pagar o mal com o mal. Vocês vão agir como aqueles transformados por Cristo, que estão sendo ensinados e discipulados por Cristo Jesus. Nós não devemos e nem podemos temer os homens, nem nos assustar com as suas ameaças. Eu vou dar 2 exemplos disso aqui, um deles na Bíblia e outro na história da igreja. O primeiro deles, Pedro e João, no capítulo 4 de Atos. Eles estavam entrando no templo, havia um homem coxo de nascença, que não andava, estava ali na porta do templo e pede para eles uma ajuda financeira. E Pedro diz: olha, eu não tenho o que te dar, eu não tenho dinheiro para lhe dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ele fez aquilo baseado no poder de Cristo. E aquele homem se levantou e andou. A partir daquele momento, Pedro e João foram aprisionados, porque eles haviam feito, em nome de Cristo, alguma coisa, aplicado o bem na vida daquele homem. Eles foram aprisionados, eles foram acuados, eles foram maltratados, eles foram julgados. Desculpem. E diante daquela situação, do verso 19 ao 21 de Atos 4, o texto diz assim, depois de ter sido acuado, e eles disseram: vocês não vão falar nada a respeito desse Jesus, vocês não vão fazer nada em nome dele. Diz o texto: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Irmãos, quando nós somos instrumentos nas mãos de Deus para levar o que é do Senhor, o que é correto e justo, nós acabamos levando essas pessoas a reconhecer um Deus verdadeiro, amoroso, gracioso, que age na vida das pessoas, que cura as suas necessidades, sejam elas quais forem, relacionais,
físicas, emocionais, familiares, profissionais. Deus é um Deus de poder e que pode agir em todas essas áreas. E quando Deus nos usa para levar as verdades do Senhor que envolvem todas essas áreas, é para que essas pessoas possam contemplar não a nós, mas contemplar o Deus verdadeiro, como aconteceu nesse texto. E o texto diz: e glorificavam a Deus. Um outro exemplo de Policarpo. Policarpo foi um discípulo de João, e ele foi o bispo da igreja de Esmirna no século II. E ele foi perseguido como cristão, porque ele conhecia Cristo e proclamava o evangelho de Cristo. Quando prometeram a Policarpo, que estava preso, que o soltariam se ele blasfemasse contra Cristo, ele respondeu: 86 anos servi a Cristo e ele nunca me faltou. Como então blasfemarei contra meu rei, que me salvou? Quando depois o procônsul ameaçou lançá-lo às feras, porque era hábito naquele momento, naquele tempo, pegar os cristãos e dar a eles como espetáculo para os demais, para serem devorados por feras, Policarpo disse: é bom que eu seja liberto rapidamente desta miséria de vida. Tipo, podem me julgar para os leões. Mas não acabou. Por fim, quando o governante ameaçou queimá-lo vivo, Policarpo declarou: não temo fogo que queima apenas um momento. Ignoras o fogo que queima eternamente? Esse homem foi queimado vivo. E a história que conta o martírio de Policarpo diz que eles colocaram fogo, mas o fogo não consumiu o seu corpo. E foi ordenado ao carrasco que o apunhalasse com a sua... esfaqueasse com a sua espada pelas costas, várias vezes. E assim ele foi morto. Mas ele, em momento algum, ameaçado ou não, negou a Cristo. Sabe, vivemos momentos de dificuldade para sermos cristãos, mas nada parecido com coisas como essa que eu acabei de dizer a vocês. Nem perto. E o que Deus nos ensina é que devemos sim nos alegrar nele e devemos perseverar na fé. E por último, o que o texto nos fala é que nós devemos santificar a Cristo no nosso coração durante as tribulações. O texto no verso 15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. É lindo demais esse texto. É uma adaptação que Pedro traz aqui de Isaías capítulo 8, verso 13. Como o cristão pode vencer o temor diante dos homens e das ameaças dos homens? Essa é a questão. Como que isso pode acontecer? Porque eles nos amedrontam, eles geram situações de temor. Como é que isso pode ser vencido? O texto diz: através de uma vida de temor a Deus. Através de uma vida de temor a Deus. Santificar o nosso coração a Cristo, irmãos, significa separar o nosso coração, que na Bíblia significa o centro da existência do homem, do ser humano, fazendo com que esse lugar tenha uma única habitação: Cristo. O que Pedro está dizendo é que nós devemos santificar os nossos corações para que Cristo seja o Senhor da nossa vida. E antes de tudo, ter uma vida cristã coerente com Deus e sua palavra. Isso é santificar o nosso coração a Cristo. É ter a essência da nossa vida para a glória de Cristo, para a justiça de Cristo, para a verdade de Cristo, para o bem segundo Cristo, para glorificar aquele que é o nosso Salvador. E dessa forma ser um cristão coerente.
E o texto vai à frente dizendo: estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. O que nós temos que perceber é que é preciso aqui, e o que Pedro está fazendo é não nos ordenando a estarmos preparados para resolver e dar solução de qualquer questão que porventura alguém traga de debate contra nós com referência à nossa fé. Não é isso que ele está dizendo. Não é dever de todos discutirem qualquer tema, principalmente de especulação e de malícia e maldade com referência a Deus e a sua palavra. Mas o que está sendo colocado aqui é aquilo que é básico, é doutrina geral da Escritura, que eu e você que amamos a Cristo sabemos. Ele é o único Deus, o único Senhor, o único Salvador. E a Bíblia é a sua palavra que nos leva a conhecer a Cristo como esse Salvador. O que ele está dizendo é que nós, cristãos, devemos estar sempre prontos a deixar claro diante de todos, e principalmente daqueles que vêm contra nós, de que nós realmente cultuamos a Deus e possuímos uma religião santa e boa, baseada nas Sagradas Escrituras. E que as pessoas vejam em nós essa alegria, não só de conhecer a Deus, mas de servir ao Senhor. E de cultuar a esse Deus com a nossa vida. Cultuar não significa simplesmente o culto formal como esse que agora estamos fazendo, mas significa ter uma vida que adora a Deus em todos os seus detalhes. Nisso não há dificuldade, irmãos. Pois seria estranho se não pudéssemos apresentar nada em defesa de nossa fé quando alguém inquire a respeito da fé que nós temos. Nós temos de saber pelo menos dizer: eu amo a Cristo porque Ele me amou primeiro. Eu amo a Cristo porque Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Eu amo a Cristo e tenho o meu coração cheio dEle porque entreguei a minha vida na Sua presença, porque Ele demonstrou que só nele existe vida eterna. Não há dificuldade nisso. É algo simples, mas perfeito, segundo a orientação da Escritura. Queridos, nós devemos ter muito cuidado, um cuidado constante, para que todos saibam que nós tememos a Deus, e que a nossa vida é piedosa, e nós reverentemente respeitamos a Deus e a adoração a Ele. É sobre isso que Pedro está dizendo no texto. O que ele está fazendo é pastoreando um povo que estava com medo de ser cristão, num mundo que perseguia aqueles que amavam a Cristo. E ele está dizendo: continuem a amar a Cristo, continuem a servir a Cristo, continuem a lembrar que Ele é seu Deus, Ele é Senhor acima de todas as coisas, Ele é o Senhor do seu coração, e você depende de um Deus que cuida daqueles que são seus, e nada nem ninguém pode tirar aquilo que Ele lhe deu. Essa ideia de defender o que a gente crê, na teologia chama apologia, é a defesa daquilo que nós acreditamos. Como que nós devemos defender a fé? Verso 16 diz: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência. O que é mansidão? A defesa da fé, ela tem certos regulamentos. Como é que eu posso defender a fé que Deus me deu? O texto diz algumas aqui. Primeiro, mansidão. Mansidão não é ser lerdo. Primeira coisa. O manso aqui é aquele que sabe se colocar diante de situação sem exageros. A mansidão é o oposto do orgulho. É o oposto da ostentação vazia ou vã.
A mansidão é o oposto daquele que é zeloso, extremo, ao ponto de achar que ele tem que defender Deus contra os outros. Ninguém defende a Deus, Deus se defende sozinho. Alguns cristãos acham que eles podem fazer o papel do convencimento do coração do outro para que o outro entenda a Deus. Esse papel é do Espírito Santo de Deus. Você não convence ninguém a respeito do amor de Deus. A única coisa que você pode fazer é falar do amor de Deus para alguém. E Deus usar isso para aplicar ao coração daquele que precisa e trazer a ele fé, entendimento para que ele possa ser transformado pelo Senhor e experimentar uma alegria para todo o tempo. Essa é uma demonstração muito necessária, a mansidão, pois a menos que nossa mente seja dotada, cheia de mansidão, as nossas contendas vão começar rapidamente diante daqueles que vêm contra nós. O manso é aquele que tem a capacidade de dar um basta, de não colocar lenha na fogueira e nem palha seca. O texto diz que eu defendo a minha fé tendo temor. Só que não é temor daqueles que me agridem, é temor ao Senhor. Irmãos, o temor, a reverência ao Deus que nós cremos, ela tem a capacidade de nos colocar de maneira adequada diante dos nossos inimigos. Pois Deus é o nosso guia, é a nossa proteção. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor, acampam ao seu redor daqueles que o temem. Temer a Deus é saber que Deus está colocando os seus anjos ao seu redor e que nada pode te atingir. E depois o texto diz que nós devemos ter boa consciência. Eu acho muito interessante Pedro terminar falando da boa consciência. Ele diz, olha, nós precisamos ter boa consciência, ou seja, qualquer confissão de fé, qualquer defesa de crença, tem que estar acompanhado de uma consciência tranquila, daquele indivíduo que age, que vive de conformidade com aquilo que ele crê. Não adianta nada eu querer levar o outro a crer, sendo eu alguém que vive como incrédulo, como perdido, como gentio. Eu copiei um texto aqui de Calvino, grande reformador. Ele diz o seguinte: além disso, a integridade de consciência é a única coisa que nos dá confiança de falarmos como devemos. Pois aqueles que tagarelam muito sobre o Evangelho, e cuja dissoluta é prova de sua impiedade, não só se fazem objetos de ridículo, mas também expõem a própria verdade às calúnias dos ímpios. O que ele está dizendo é que quando eu digo para as pessoas creem no Deus da verdade, na verdade de Deus, mas eu vivo de maneira impiedosa, mentirosa, inadequada, as pessoas não só vão desacreditar em mim, mas vão caluniar contra Deus. E ele continua dizendo, pois porque ele nos convidou a estarmos prontos a defender a verdade diante de quem nos pedisse a razão dela, exceto que é nosso dever vindicar a verdade de Deus contra aquelas falsas suspeitas a respeito das quais os ignorantes se entretêm. Mas a defesa verbal será de pouca valia, sem que haja uma correspondência da própria vida. Eu preciso ter consciência limpa de que vivo o que prego. Isso é fazer o bem. E ele diz, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Se nossos agressores, os nossos adversários, não têm nada para falarem contra nós, a não ser que somos fiéis servos de Cristo, no final de tudo eles vão ficar envergonhados, diz Pedro, por causa da sua malícia, a sua agressividade e a sua perseguição.
Sabe por quê? Diz o verso 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. E eu creio que isso não precisa nem explicar. Pedro está nos dando a ideia de que Deus tem desejos, propósitos para as nossas vidas. Ele tem desejo e propósito até mesmo no nosso sofrimento. E nós devemos passar por isso com a prática da santidade em Cristo, em nossos corações e em nossas atitudes. Concluindo, irmãos, o que nós poderíamos dizer de tanta verdade simples que a palavra de Deus nos disse hoje? Eu gostaria de terminar lendo alguns versos do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8. Onde ele fala exatamente da luta que o homem tem e que deve ser vitorioso nessa luta. E que em Cristo ele é vitorioso. Ele diz assim no verso 35 do capítulo 8 de Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, se nós temos esta confiança, e se isso é o que ocupa o nosso coração, não importa a tribulação, as dificuldades, os medos, as angústias, porque nada disso pode vencer ou retirar aquilo que Deus prometeu e que Deus cumpre na minha vida e na sua vida hoje e eternamente. Creia no Senhor Jesus, para que você possa ter essa esperança e você possa viver esta convicção. Vamos orar. Ó Deus, nós, muito humildemente, Pai, estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, como a palavra do Senhor nos diz. Do Deus que resolveu nos amar antes da fundação do mundo e enviou o seu Filho como demonstração de amor. Nós te adoramos. E nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que nos leva a olhar para o Senhor e para contemplarmos tudo isso que agora acabamos de falar. Ó Deus, obrigado. Mas, ó Deus, permita que estas verdades venham tomar conta do nosso coração, da nossa mente. E venha nos fazer, ó Pai, homens e mulheres cristãos, destemidos, que vivem como vitoriosos por causa da vitória de Cristo, como a palavra acabou de nos dizer. Que o Senhor, ó Pai, na tristeza, venha nos encher com alegria, no medo, venha nos encher de destemor. E que nós possamos ser fiéis ao Senhor, ó Pai, e dessa forma fazer calar aqueles que possam querer calar os nossos lábios, os lábios do teu povo. E querer, ó Pai, fazer com que a tua palavra seja diminuída. Nós sabemos que a tua verdade continua verdade e a será eternamente. E o que nós desejamos é conhecê-la cada vez mais, para vivenciá-la, para o nosso bem, para o testemunho e para a glória do Senhor.
Em nome de Jesus é que nós oramos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus estejam sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.